Fazer ou não faculdade? Essa é a grande pergunta. Vocês estão me colocando na fogueira ultimamente, não? Caramba. Mas bacana, cara. Um tema bacana, uma pergunta boa. Eu queria colocar vários pontos aqui sobre o que eu considero legal e não tão legal assim em relação às faculdades, aos cursos universitários, aonde que eles se encaixam bem, se vale a pena uma pública, uma privada, quais os benefícios, né, que tem de cada uma delas, tá? Para dar um ponto final aí nessa minha resposta sobre faculdade, se vale a pena, né, se na minha concepção vale a pena ou não fazer. Eu sou o André Baltieri, o Balta, 11 vezes Microsoft MVP, se está conhecendo meu canal por esse vídeo, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar, que isso ajuda muito no nosso trabalho mesmo. Agora bora lá conferir a minha opinião sobre fazer ou não faculdade. Bom, pessoal, antes de começar, queria só convidar vocês para a nossa jornada Full Stack offline, tá? Por que offline? Porque a nossa jornada já foi dia 27, 28 e 29 de maio. Se você não participou, uma pena. Mais de 1000 pessoas online, ao vivo aqui. Foi um mega evento, foi sensacional. E a gente criou uma aplicação aí do zero, fullstack.net, back-end, front-end, e ficou gravado. Você pode fazer a versão offline, clicar no link aqui embaixo, fazer a versão offline, você não vai perder nada, tá? Só não tem emoção do online ali, mas você pode fazer todo o nosso curso aí, né, que foi quase um curso aí, foram quase 2 horas cada live, então 6 horas aí, né, ficou quase um curso gratuito aí, fullstack.net. E claro, se você quiser se aprofundar nesse assunto de fullstack.net, no link também você vai encontrar o acesso para a nossa jornada Full Stack Premium, que foi uma extensão dessa jornada principal, onde eu mostrei integração com meio de pagamento, Stripe, autenticação e autorização, um ponto muito importante, e o novíssimo .NET Aspire, então foi muita coisa aí, foi um evento sensacional. E claro, para encerrar o evento, teve o nosso curso, o nosso mega curso Full Stack, 17 módulos e 16.2 horas de conteúdo, então muito conteúdo aí. Eu ensinei no curso a codar uma aplicação completa fullstack.net do começo ao fim. Então vale muito a pena dar uma conferida aí, o link tá aqui na descrição. Bom, pessoal, vou até pegar meu chazinho aqui, porque esse assunto é um assunto que dá um pouco de pano pra manga, né? Um assunto um pouco chato, porque acho que muita gente já bateu nesse assunto, nesses pontos. Vocês me perguntam bastante sobre essa relação, já vi várias discussões lá no Discord sobre fazer ou não faculdade, se vale a pena ou não fazer faculdade, tá? E eu vou começar bem do começo. Eu fiz curso técnico, eu fiz um técnico em processamento de dados na época, bem antigo, né? Chamava processamento de dados, não era nem sistemas de informação nem nada, né? Mas é a programação que a gente conhece hoje. Tinha processamento de dados, então tinha C, tinha hardware, tinha redes, tinha um monte de coisa. Foi bem legal, foi um curso bem bacana. Depois eu fiz faculdade. Tá? Eu não fiz faculdade pública, eu fiz faculdade privada. A cabeça já estava num outro lugar, não dava tempo de estudar eu sempre estudei em escola pública, né? Aí para ir para a universidade pública, olha que ironia do destino, né? Estuda em escola pública, para ir para a escola pública você tem que estudar, fazer um cursinho no privado, porque você não tem habilidade suficiente. Mas enfim, não dava pé para mim na época, né? Eu precisaria estudar mais e não conseguia, já estava trabalhando, já estava no mercado já e de fato não tinha como ter esse tempo para estudar. Mas eu optei mesmo assim por fazer uma faculdade, tá? Porque eu acho que os fundamentos, né, a base ali, eu acho que ela é importante, tá? Então eu sempre vi isso com bons olhos, sempre achei que, cara, é importante fazer uma faculdade, até um mestrado, eu tenho muita ideia de fazer ainda, né? Agora eu não tô com tempo para fazer isso, preciso de uma dedicação, preciso de um tempo e, né, a gente vai crescendo, a vida vai ficando uma loucura, mas assim, na época eu optei por fazer, então eu queria continuar, queria fazer um mestrado, mesmo que eu não fosse seguir nessa área acadêmica, né, eu queria isso. Eu só não optei na época por ciências da computação, né, eu fiz análise de sistemas, porque eu achei que a análise estava mais a minha cara na época, eu fazia também interface com o negócio, eu conversava muito com o cliente, eu trabalhava com .NET há um bom tempo, então eu não saí do técnico / escola e já fiz faculdade, eu passei uns 3 anos mais ou menos para fazer faculdade. Mas assim, eu tive esse período, né, e eu optei por análise de sistemas porque tinha algumas matérias como marketing, empreendedorismo, então tinha algumas matérias que eram um pouco diferentes que eu já tinha visto. Eu tinha visto bastante coisa já tinha visto parte de compiladores, algoritmo, tudo isso no técnico. Então, né, banco de dados, eu tinha visto muito na parte no técnico. E de fato, na faculdade foi mais uma revisão do que eu tinha visto no técnico. Então, eu acredito que eu acertei, porque essas matérias aí, direito, né, foi uma matéria que me ajudou bastante também, que eu não tinha noção nenhuma. Então, eu optei por essas matérias porque, de fato, era o que eu não tinha de base na época. Mas assim, o que eu acho importante nessa parte? Quem
pode fazer uma faculdade pública, eu acho legal, cara. Porque assim, ó, a faculdade pública, primeiro, para você entrar é mais difícil. Então você vai criar o hábito de estudar, tá? Então, consequentemente, já é mais difícil, já tem esse hábito. Tem até um trecho do vídeo do Cortella, que ele fala, né, que ele tava discutindo com o filho dele, e o filho dele falou, cara, mas o Steve Jobs largou a faculdade, tá? O Bill Gates largou a faculdade, tá? Mas eles largaram Stanford. Então, para você entrar em Stanford já é difícil, tá? Então, entra em Stanford primeiro, depois você pode largar, tá? Então, basicamente, essa dinâmica aí, assim, faz todo sentido, tá? Porque, assim, só da dificuldade que você tem para entrar ali, você já aprendeu a se organizar. Você não vai conseguir estudar sem saber se organizar, sem organizar bem seu tempo, sem, né, correr atrás dessas coisas. Então já é um aprendizado ali que você está tendo para iniciar a sua jornada na faculdade. E com certeza as aulas das universidades públicas são mais puxadas, né? Não tenho dúvidas disso, principalmente nos cursos que são diurno, né? Então você tem, né, cursos ali que são no período do dia, então você tem um tempo maior para estudar, né? Consequentemente você não tem tempo para trabalhar ali, né, durante o dia, então você não tem essa experiência de trabalho, então tudo a balança, né? Eu já conheço casos de pessoas extremamente técnica, mas que não tinha o feeling para trabalhar, né? E pessoas que tinham muito feeling para trabalhar, não tinham experiência técnica. Então tem que ser uma balança no fim das contas. Mas assim, ela te dá essa bagagem, essa vantagem, tá? Que a universidade privada às vezes não te dá. Então, às vezes quando você vai para a universidade privada, que foi o meu caso, por exemplo, trabalhava durante o dia. Então, cara, o dia todo trabalhando, chegava à noite, assim, o primeiro, o segundo semestre, até se dedicava um monte, assim, mas depois você estava muito cansado, né? Tipo, os últimos semestres ali, eu, sendo sincero, assim, eu arrastei, entendeu? Porque tava muito difícil conciliar, né? Trabalho, tudo mais, trabalho já tomando um bom tempo, assim, e eu optava, logicamente, pelo trabalho, pela empresa, né? Mas, assim, foi legal. Entrou um grilo. Enfim, vou falar, se ele pular aqui, eu vou... Mas assim, resumo da história, tem esses benefícios, tá, de você estudar numa universidade pública. Se você optar por uma privada também, não acho que tira o seu mérito, tá, mas você já tem que ter ideia que, às vezes, quem for estar numa faculdade pública tem esse preparo maior que você. Então você precisa, de fato, correr um pouco mais atrás, tá? Então você precisa entender que não é só a matéria da faculdade que vai te dar a bagagem que você precisa para o mercado. E só um quick disclaimer aqui, não tem nada que prepare para o mercado, tá? Então tudo que falar que prepara para o mercado é difícil, porque assim, cara, o mercado muda muito, em primeiro lugar, cada dia tá uma forma diferente, e 90% dos problemas que você vai resolver no dia, né, muitas vezes não vão nem estar ligados à tecnologia, vão estar ligados a outras skills que você tem que desenvolver, e ninguém pode te falar, assim, precisa melhorar sua comunicação, então é só você falar isso dessa forma, tá? Mas entre alguém te dizer o que você tem que fazer e você de fato conseguir fazer, é um mundo, você tem que treinar, você tem que colocar em prática, tá? Então, quisera eu ter um curso quando eu comecei, que me preparasse para o mercado. Imagina que legal, cara, você pode pagar ali o valor da faculdade, que não é barato, mas assim, ela pega pelo braço, coloca dentro do mercado e te ensina tudo o que tem que fazer. É até estranho falar isso, né? Porque assim, não tem como fazer isso, entendeu? Então não existe uma preparação para o mercado. O mercado é o mercado, você vai ter que entrar lá e se preparar, entendeu? Existe, claro, a informação, existe, claro, as tecnologias que o mercado mais atua, que mais trabalha, que varia muito de cada região. Então, é outra coisa que também fala, mas o mercado tá pedindo, o mercado tá pedindo tudo, COBOL, tá pedindo .NET, Java, o que você for bom, o mercado pede de você, entendeu? Então assim, não tem essa de preparar, então você pode entrar numa universidade privada, você pode entrar numa universidade pública e você pode basicamente sair uma mesma pessoa dali, entendeu? Você pode ter alunos bons, né, que saem da faculdade privada, você pode ter alunos ruins que saem da faculdade pública. Esse tipo de ensino não dirige a qualidade do resultado final do aluno, mas tem em mente assim que a pessoa que já entrou na pública, ela já teve um esforço maior, ela já teve uma educação talvez diferenciada que proporcionou ela a estar nessa posição. Então ela tá um passinho à frente, tá? Agora dali pra frente o caminho é zero, vocês vão construir o mesmo caminho, tá? Vai embora, velho. Vai embora. Caramba. Inclusive,
Quando eu fui para minha primeira entrevista numa empresa grande, eu disputei com outras pessoas ali, com outras 2 pessoas que tinham feito faculdade pública. Eu tive que fazer uma prova extra de lógica, né? Então eu lembro que eu estava esperando para a entrevista, chamou as 2 pessoas, eu fiquei esperando na sala, né? Daí deu um tempo assim, eles já saíram da sala de entrevista, assim. Aí eu fiquei lá um tempo ainda. Daí quando eu entrei, me deram uma prova, eu fiz a prova, levou uma meia hora para eu fazer a prova, assim. Aí depois eu fui falar, né, com a pessoa que era do recrutamento e seleção. Aí falei uns 15, 20 minutos com ele lá, eu fiquei computando o tempo, falei, cara, eles saíram bem mais rápido que eu. Eles não devem ter feito a prova só porque eles vieram numa faculdade pública, né? Mas enfim, depois eu fiquei com a vaga, então tá tudo certo, né? Porque, de novo, tinha critério de inglês, tinha critério de comunicação e outros critérios que não eram só técnico, né? Talvez no técnico eu nem tenha sido tão bom quanto eles, mas nesses outros pontos teve algum destaque ali que resultou na minha contratação, tá? Mas assim, tem muito isso, tá? Tem algumas empresas que prezam por isso também, então você vai encontrar esse tipo de coisa. Hoje, se acontecesse isso, o pessoal ia brigar na internet, na época não tinha, não dava pra fazer, e eu também não faria isso, tá? Me discriminaram, tudo bem, vida que segue, né, bola pra frente, mas acontece, tá? Então, né, pode ser um ponto extra em alguns lugares também. Mas beleza, e se eu não quiser fazer faculdade, tem alguma penalidade nisso aí? Cara, o que eu comento é assim, ó, tudo que você vai aprender na faculdade já tem na internet. Beleza, se você quiser montar um foguete, tem na internet, mas não significa que você vai conseguir montar um foguete. Então, é muito a questão de você entender o que precisa ser estudado e conseguir estudar, conseguir acesso para tirar dúvida, conseguir manejar seu horário para estudar, conseguir organizar seus estudos, né? Saber a ordem que você precisa estudar os fundamentos, que você precisa estudar as coisas, o que vem antes, vem hardware, vem software, sistemas operacionais, redes. Então, tem muita coisa aí que eu acho que dificilmente, acho que, né, boa parte que não fez faculdade, ele é um livro do Tannenbaum, fez, né, os rituais que a gente tem aí normalmente nas faculdades e que eu acho bacana, entendeu? É bom, se você for olhar em relação ao tempo, você nunca vai ter tempo para ler esses livros, entendeu? Você nunca vai ter o tempo para ler lá livros de banco de dados básicos, você vai partir já pro... né, deixa que eu faço aqui, vamos ver. Isso é legal, porque te dá aquela sensação que você está progredindo bem, mas assim, fica gaps que você tem que estudar, né, em algum momento. Então assim, é muito importante. A gente precisa olhar para esse lado também. Então, desde que você consiga estudar esses pontos, eu acho que não precisa, tá? Só que assim, não precisa muito para pouquíssimas pessoas, porque a maioria dos casos que eu vejo, o pessoal não consegue, por exemplo, ter um ritual de estudos, né? Ter uma hora, separar uma hora para estudar, ou se separa, não tem a disciplina de fazer, né? Planejar é muito fácil, executar é muito difícil. Então planeja, fala, não, todo dia eu vou parar e estudar. Tá, aí chega no primeiro dia já falha, né? Não estuda, não coloca em prática o plano. Então eu vejo muito isso acontecer. E aí, assim, lá você tem meio que uma obrigação, você tem que fazer o teste, tem que fazer a prova, você tem que defender o TCC, tem muita grana às vezes envolvida, tá? Então, ela meio que te força a fazer esses estudos. Então, de novo, se você é uma pessoa que precisa disso, aí não adianta, você pode mentir para qualquer pessoa, menos para você, não vai adiantar. Então, você tem que ser honesto com você, se você consegue ou não ter esse ritmo de estudos. Se você acredita que não, talvez seja um ótimo caminho, talvez vá te ajudar. Se você acredita que sim, que você consegue desenvolver, né? Eu faço bastante curso também, gente, eu apoio totalmente, eu vendo cursos, né, claro, mas eu acho que a faculdade como curso, ela é importante também, tá? Não desdenho em momento nenhum isso daí, eu já desdenhei muito há um tempo atrás, tá? Mas era uma outra cabeça, uma outra ótica, eu tava muito mais envolvido com fazer do que ensinar, né? Hoje, como eu ensino, eu já entendo a importância de todos esses pontos aí, então vale a pena, acho que para muitas pessoas. E claro, conheço pessoas que, cara, não têm graduação e são fora da média, entendeu? São pessoas ali que às vezes tecnicamente são até melhores do que eu, falando, mas claro, são poucas pessoas, porque precisa se organizar bem, né? Precisa de fato ali ter uma vida muito bem organizada para conseguir cumprir o planejamento. Mas e aí, pessoal, eu queria saber de vocês, o que vocês acham desse tema, né? Vale ou não a pena fazer faculdade? Você acha que é bacana fazer faculdade? Vocês fizeram faculdade? Comenta aí, né? Vocês estão na graduação, vocês estão no processo de graduação, vocês fazem faculdade e fazem os cursos do Balto, que é excelente, né? Porque já complementa aí todos os estudos, inclusive com tecnologias muito atualizadas, tá? Deixe seu comentário aí. Muito importante eu saber mais sobre vocês, pra gente fomentar
também esse assunto, tá bom? Não esquece de fazer o nosso curso, a nossa jornada full stack, tá? Independente do seu nível de programação, desce lá fazer, desce aqui nos comentários, ó, essa nossa jornada offline, tudo que eu mostrei online, sem emoção do online, claro, mas tudo resumido aqui. E se você se interessar pela jornada premium, tem um link especial aqui para você também, tá? Um abraço e até o próximo vídeo.